Hoje, eu fui construído dentro desse contexto, assim, tem que ser perfeito, tem que ser intocável, tem que dar conta de tudo, você quer ser um pastor. A gente não precisa percorrer esse caminho, é uma decisão. Tipo assim, de estar sempre ser soberano. Essa soberania que as instituições colocam no líder, empresas que colocam a pessoa lá, ela endeusa essas pessoas. E aí, essas pessoas já. Quem tá embaixo já tá fadado a se decepcionar, e quem tá em cima tá fadado a fracassar. Porque ninguém consegue manter uma função de soberano. Porque esse cargo é de Deus. A gente pertence a ele. Quando eu falo pra você, Dani, você é pastor, então você tem que ser impecável, você tem que ser soberana. Eu crio uma expectativa sobre você. Pensa se um pastor ele tem um complexo de inferioridade, ele vai percorrer um caminho desgastante durante todo o ministério dele, que é onde ele busca a morte. Que ele fala assim, se eu errar, eu vou ser rejeitado. Se eu for rejeitado, eu não vou dar conta, eu vou me matar. Você consegue entender? Então a gente colocou essas pessoas nesse lugar e a gente fica cobrando, tem que ser, tem que ser. E quando o pastor tirar férias, depois monta a dossiê da vida dele, né? Porque ele não tem direito nem de tirar férias. Ah, o pastor gastou isso, porque o pastor gastou aquilo, porque o que o pastor estava bebendo, porque o pastor estava com a roupa de não sei de quem. Então monta, Ele né? foi viajar com o dinheiro da tóxico. igreja, né? Ai, viajou com o dinheiro da igreja, fala, né? porque eu dou o dízimo, tem que me justificar. Entendeu? Não é isso. A gente tem que entender que a gente é vulnerável. E algo que eu vejo muito, teve até um pastor que falou isso, eu tava em Macapá, e aí um pastor falou isso pra mim, ele falou, Peter, quando as pessoas começam a me idolatrar muito, eu falo o seguinte pra ela, eu falo, não me idolatra, porque senão Deus vai me derrubar. Então não me idolatra, idolatra Deus. Senão Deus vai colocar um pecado na minha vida pra eu cair. Pra mostrar pra vocês que eu não sou Deus. Ele é Deus, eu não. Durante toda a minha trajetória pastoral, eu contei muitos meus pecados numa plataforma. E eu contava muito da minha humanidade. Eu acho que para isso era algo muito bom para mim. Porque eu não queria subir numa plataforma e ser hipócrita. Sim. Eu queria dizer assim, eu errei, fui punido por isso, tô aqui. E se você quiser aceitar a minha vulnerabilidade, ok. É uma opção sua. Se você não quiser, ok. É uma opção sua. Não vou achar ruim. Se você me aceitar do jeito que eu sou, tá tudo bem. É o seu direito, mas é o meu direito que você não vai tomar de ser um ser humano. Isso aí. Você consegue entender? Quando a gente traça esse caminho, pode acontecer. Eu tô vulnerável, pode acontecer qualquer coisa. E aí eu vou me corrigir, eu vou entender o porquê que eu errei aqui, porque eu tenho uma falta, eu preciso tratar dessa falta. Então a gente tem que permitir com que as nossas lideranças elas sejam humanas e não deuses. A gente tem que permitir com que elas errem para que a glória da graça de Deus elas Se vem sobre aperfeiçoe nós, na se aperfeiçoe. fraqueza. Não é que a gente vai pecar toda hora, errar toda hora, não é isso. Mas se acontecer alguma coisa, eu me perguntar, falo, nossa, você errou, mas tá tudo bem, eu também erro. Só que às vezes a gente julga as pedras maiores, que elas são mais fáceis de serem vistas, e as menores que a gente está dentro do nosso sapato, mas que incomoda, e a gente não coloca em julgamento, aí a gente se torna um fariseu hipócrita. A gente se torna alguém que vai julgar, que vai condenar, mas tá fazendo pior do que a gente, né? Que é o caso que eu comentei já até com a Dani, vou comentar aqui ao vivo, que é aquele caso. A pessoa tá grávida, a menina tá na igreja, se relacionou, engravidou, a barriga dela vai crescer, todo mundo vai saber. Aí ela é afastada de tudo, ela é colocada como uma pecadora, ela é não sei o quê, e ainda tem pastores, esses dias eu abri meu Instagram, tava um pastor falando no store, você ficou grávida, então agora é a consequência do seu pecado, é a sua gravidez. Meu Deus. Falei, gente, como que um pastor associa a gravidez, a vida, o sopro de vida ao pecado? Não pode ser associado isso, gente. Foi como que uma igreja faz isso? E eu tenho uma paciente que ela percorreu esse caminho, né? Esse calvário. E ela tem no 7, ela chorava, ela falava assim, Peter, eu não conseguia entrar na igreja, eu me senti impura, todo mundo transava na igreja, mas porque eu engravidei, na minha primeira vez eu já engravidei, eu fui excomungada na igreja. Eu não consigo pisar na igreja, porque eu me sinto... Aí foi gerado um sentimento de quê? De rejeição nela. E ela não conseguia transitar mais. Aí, na terapia que ela conseguiu entrar, ela falou, como eu me perdi. E aí, o que ela fazia? O pai dela validava ela. Filha, vem cá. Ninguém vai dizer que você é menor. Você é maior. Eu achei isso fantástico. Enquanto eu
eles te desvalidam, eu te valido. Você é querida por mim, você é amada por mim. Enquanto você está tendo filho agora, lá na frente, depois da formatura, depois de seus amigos formarem, elas vão ter filho, já vão estar velhos, seu filho já vai estar seu amigo. Então tá tudo bem. Eu vou levar a sua criança lá na faculdade para você amamentar. Eu tô do teu lado. Mas o que que a gente aprende? Que a gente tem que excluir. Aí na cabeça sua que tem filha, que tem filho, vai falar, nossa, agora eu tenho que massacrar meu filho. Pega a Bíblia. Aqui. Mas já aconteceu. Você tinha que ter feito isso antes. Aí vai, massacra. Aí você desvalida. Ela é desvalidada na igreja. Desvalidada pelo grupo Ministério de Louvor, sei lá, de onde. Aí tira todo mundo, a menina fala, o quê? Vou me matar. Que é o que acontece com muitos pastores. Eu não consigo errar. Acreditar. Isso pra mim é uma autossabotagem. Acreditar que a gente nunca vai errar já é um erro. É verdade. Porque a gente erra constantemente. Se você não erra aonde eu erro, você vai errar no seu ponto fraco. No outro é a mesma coisa. Então eu nunca vou olhar pra alguém e vou dizer assim, poxa, você tá fazendo isso, você é muito filho da mãe. Nossa, eu tô fazendo aquilo, você é muito mau caráter. Mas eu faço o quê? Será que eu tenho um caráter inenarrável? Você consegue compreender? Então assim, permita ser vulnerável. Tem um livro que eu quero indicar, ele não é um livro cristão não, mas ela traça muito bem. Até sei, acho que imagino qual é. A coragem de ser imperfeito. Isso, a coragem de ser imperfeito. Eu indico muito para os meus pacientes, compra esse livro a 25, 40 reais, em qualquer farmácia, em qualquer lugar, ou pela Amazon, enfim, qualquer outra empresa. Você pode comprar esse livro, que é da Brené Brown. E ela tem uma série também na Netflix, ela tem uma palestra toda e ela fala sobre isso. É perfeito o livro. Ele vai te ensinar a ser vulnerável, a se permitir ser vulnerável, a você caminhar por um caminho de vulnerável. Quando eu faço isso, eu não crio expectativa em ninguém. O fato é que muitas das lideranças querem criar fãs e não ovelhas. Eita. Complicado, hein? Você consegue entender? Então, o artista, ele tem que ser impecável. Ele tem que tirar foto, ele tem que falar bonito, ele tem que ter uma assessoria, ele não responde nada sozinho. A gente traçou esse mesmo caminho. Só que é hora de desconstruir. Peraí, se eu falei, irmão, eu fiz isso com uma ovelha minha. Era uma senhora, ela teve um câncer e o meu mecanismo de defesa ativou. E eu tinha muito medo de perdê-la, porque recentemente, dentro da pandemia, eu perdi um rapaz que ele recepcionava o culto, ele tinha 22 anos. Então eu tenho muito medo assim, de perdas, eu não me sinto confortável, fico refletindo durante muito tempo até elaborar. E ela teve câncer, ela passou 2 anos com esse câncer, eu não fui visitá-la, eu só prometia, eu não conseguia ir. E aí quando ela melhorou, aí ela fez quimioterapia, passou 2 anos, ela voltou pro culto. Eu preferia que ela não tivesse voltado. Esse foi o meu sentimento. Eu falei assim, eu sou muito transparente, então vocês vão ver isso que eu falo mesmo, assim, né? Daquilo que eu sou. E aí eu falei, na hora que eu vi ela, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que ela veio aqui no culto. Eu não tinha cara pra olhar pra aquela senhora. Na hora que acabou o culto, eu queria fechar minhas coisas e sair correndo do culto. Na hora que eu vi ela saindo do culto, no final do culto e vindo ao meu encontro, eu falei, nossa, tô enrolado, né? E agora? Naquela sina de que o pastor tem que fazer, de que você é o pastor, você que tem que ir, você que tem que fazer, você que tem que dar o suporte, você não pode mandar nada, você que... Aquela cobrança me perturbou. Naquele momento, essas cobranças, você não é um pastor exemplar, você tinha que se esforçar. Eu falei, gente, calma. Aquilo tudo na minha cabeça era um conflito, me deixava em conflito. Quando ela chegou, eu desabei. Ela chegou e eu falei assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa antes de você falar, eu queria te pedir perdão, falei pra ela. Era o único caminho do Peter estar sendo Peter. Eu não podia ser o que a instituição queria, o que as outras ovelhas ou minha liderança queria que eu fosse, fizesse. Eu falei pra ela, irmã, deixa eu te dizer algo. Eu quero te pedir perdão, porque eu fui vulnerável e fui fraco sim, mas eu respeitei a minha limitação. Eu não consegui te visitar porque eu tive medo de te perder. Eu tive que entender que se eu te perder seria um sofrimento pra mim. Eu já estava sofrendo porque a senhora era uma das minhas líderes direto. Então eu queria que a senhora me entendesse. Eu não tô me justificando, mas eu sou fraco nessa área. Eu queria que a senhora me perdoasse. E aí eu desabei a chorar. E ela falou, pastor... Aí ela limpou minhas lágrimas, eu chorei igual uma criança. E ela falou assim, pastor, deixa eu dizer, eu te perdoo. Eu amo você. E eu vou voltar pro culto. Falei, a senhora fique à vontade. A senhora é muito bem-vinda, a senhora me perdoa. Existia um elo, mas eu mostrei a minha vulnerabilidade. É isso, né? E se eu tivesse falado, eu tenho muita agenda, eu viajo muito, faço não sei o quê, porque eu tenho uma igreja pra cuidar. Eu não tinha que justificar, eu tinha que dizer pra ela, eu sou um ser humano.
Você consegue ter empatia pela minha humanidade? A gente tem que trabalhar mais isso na cabeça das pessoas. De que se o seu pastor errar... É isso aí. O pastor, gente, eu sei de tanta gente dentro do culto que eu tava, da vida de todo mundo. Você já pensou se eu fosse jogar todo mundo assim? E por que quando o pastor erra, a gente tem que colocar ele na... Ai, ele não tem um caráter, ele sempre fez aquilo. Não, gente, peraí. Ai, ele adulterou, ele se prostituiu, ele roubou. Mas vamos conversar com ele, entender, Sim. trabalhar. Por que a minha ovelha era digna de misericórdia e eu não era?